boa noite a todos. Eu sou Matheus Carvalho, estudante do quarto ano de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Londrina, a UEL, e vou falar agora um pouquinho com vocês sobre o meu projeto de pesquisa, denominado Stroop Malls, Tipologia Comercial em Ascensão, a união entre o pedestre e o veículo em prol do desenvolvimento do bairro. Esse projeto ele surge de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida por alguns anos pela professora e doutora Maria Luísa Fava Gracioto. Bom, então a respeito da pesquisa, a recente disseminação, né, dos strip malls por todo o país reflete um novo perfil de consumidor que está se formando frente a essas dinâmicas da sociedade atual, e esse estudo ele parte então dessa relação entre mobilidade urbana e as necessidades do consumidor contemporâneo com essa tipologia emergente, né, influenciando então essas relações comerciais do entorno e atraindo o público para essa região. Para isso, a metodologia utilizada parte da percepção ambiental, com registros, né, através da fotografia, que fixa essa imagem no momento, né, de modo a ilustrar e dar vigor aos dados coletados. A ênfase ela acontece com a percepção das interações entre vida e espaço, que aumenta então a sustentabilidade das cidades. Bom, e para adentrar então nessa temática, né, eu vou falar um pouquinho sobre o que é um strip mall. Os strip malls eles são inspirados no modelo comercial norte-americano e basicamente são centros de conveniência localizados em ruas, né, que ao se adaptarem aos usos e costumes da cultura brasileira, eles se espalharam por todo o país. Essa tipologia ela também é chamada de shoppings de vizinhança e agrega o espaço do veículo ao do pedestre, permitindo interações sociais, experiências de compra, lazer e alimentação de diversos nichos. Aqui a gente traz uma citação de Fernandes, que é uma das nossas bases teóricas da pesquisa, né? E ela diz que o strip mall é um modelo híbrido entre loja de rua e shopping, né? Então os shoppings eles oferecem os serviços e a segurança, e as lojas de rua visibilidade e conveniência. No Brasil, a gente possui uma associação, né, que cuida de todos esses assuntos relacionados a shopping centers, que é a Abrace, Associação Brasileira de Shopping Center. E essa associação, ela realizou um estudo em 2018 que chegou à conclusão que, enquanto o shopping center é um local de destino, né, ou seja, o usuário ele sai de casa com a finalidade de ir ao shopping, o strip mall ele é um espaço de conveniência no sentido de parada, né? Então, geralmente o usuário ele frequenta esse tipo de empreendimento no caminho para casa, do trabalho, né? Fato esse que reforça também a importância da instalação dos strip malls, desses empreendimentos, né, em eixos estratégicos da cidade, né, como trechos de maior movimento e próximos a demandas, então, de pessoas e também de veículos. Para entender um pouco melhor a extensão, né, do impacto desses strip malls nas dinâmicas do bairro e na experiência de compra desse novo perfil de consumidor, foram analisados alguns exemplos, né, de strip malls na cidade de Londrina, Paraná, como o Carba Mall, Espaço Aruac e o Via Palhano. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Carba Mall, que é um strip mall que foi concluído em 2020. Né? Ele conta com 20 espaços locáveis e 111 vagas de estacionamento. Ele possui em torno de 4.500 metros quadrados de área construída e sua configuração geométrica em forma de Z. O Carba Mall ele se localiza na região sul de Londrina, na rodovia Mábio Gonçalves Palhano, e é uma área nobre da cidade, né, com forte potencial comercial. Além disso, ele também se localiza em frente ao Catuai Shopping Center, que é o primeiro e maior shopping da cidade, né? E além disso, no seu entorno há diversas atividades, como hotéis, polos educacionais, como a própria Universidade Estadual de Londrina, né, a UEL, e também universidades de iniciativa privada, como a Pitágoras e a Unopar, e também condomínios residenciais de luxo, né? E a própria aproximação ali da Gleba Palhano, né? Que é uma região nobre da cidade, com uma demanda alta de renda. Além disso, também ele se encontra a poucos metros de um viaduto, né, da PR-445, que funciona como ligação para toda a área metropolitana de Londrina e também a Curitiba. Né? Então, portanto, a gente observa essa escolha precisa e estratégica, né, de locação desse strip mall, que atende a necessidade do público local, que é um público de alto poder aquisitivo, e também explora os eixos de conexão de alto fluxo com outras áreas da cidade, inclusive as áreas metropolitanas.
E nesse exemplo, então, né, torna-se bem claro, na verdade, o estudo realizado pela Brás lá em 2018, onde esse carbamol, né, esse estripamol de Londrina, ele atuou como uma parada no trajeto diário do usuário e não como um destino final, né, que é o caso do Shopping Catuaí, por exemplo. Aqui a gente também traz o Espaço Aruac, que é um strip mall localizado na região sudeste de Londrina, na Avenida Duque de Caxias. Ele fica em frente a uma instituição de ensino, a Inesul, e também um supermercado da franquia Super Mufato. Esse strip mall ele tem a forma linear de I, e acima, né, dessa área térrea, ele possui 3 torres de uso residencial. Ele é um empreendimento de propriedade da Vectra Empreendimentos. Ele foi inaugurado em 2015, com área comercial de aproximadamente 3.500 metros quadrados e as torres, né, residenciais de aproximadamente 29 mil metros quadrados. No total são 17 unidades de lojas, né? E as fachadas no geral são bem horizontais, sem rebuscamentos, né? Sem saliências ou reentrâncias. Ele possui estacionamento gratuito, com 23 vagas no total, posicionadas à frente do empreendimento, né? Então possui um fácil acesso à via principal. E similar ao Carbamol, o espaço Saruac ele também foi implantado de forma estratégica, né? Mas dessa vez em uma área mais próxima ao centro da cidade, né? E com uma demanda de renda média, onde ele aproveita o fluxo de pedestres e veículos do supermercado, né? Supermufato, e também o público da universidade, né? Da Inesul. E então a gente pode concluir nesse exemplo de strip mall, que tanto o Supermufato quanto a Inesul, eles exercem a função de âncora, né, do strip mall, né, ou seja, eles fornecem um grande fluxo de pessoas e veículos, que é, né, o que o strip mall busca na sua implantação, né, que haja esse fluxo de pessoas, de veículos, para, né, que haja essa demanda do comércio, do serviço ofertado por ele. Bom, aqui no nosso último exemplo a gente traz o Via Palhano. Ele se localiza também na região sul de Londrina, como o primeiro exemplo, né? Na esquina da Avenida Madre Leônia Milito, com frente para a Avenida Ayrton Senna, e ele fica a aproximadamente 2 quilômetros do Carbamol, que foi o primeiro exemplo trazido na apresentação. Essa região, então, né, a zona sul de Londrina, ela está em pleno desenvolvimento nos últimos anos, sendo um centro populacional de grande demanda, com inúmeros edifícios residenciais e comerciais de alto padrão. Ele é um empreendimento da construtora Predial Engenharia e possui uma área construída de aproximadamente 2.300 metros quadrados. O Strip Mall possui no total 11 lojas, com configuração geométrica linear em forma de I. Tem estacionamento gratuito, com 52 vagas para carros, né? E 10 vagas para motos. Ele se localiza em frente à rotatória, entre 2 pontos importantes, né? 2 eixos de conexão muito importantes da cidade, né? Que é a Avenida Madre Leônia e a Avenida Ayrton Senna. E ambos ligam o centro da cidade com as áreas mais remotas, né, de Londrina, que também estão em contínua expansão. E entre essas conexões, a gente pode mencionar o próprio Shopping Catuaí e a Universidade Estadual de Londrina, que também fica nessa região. E dessa forma a gente percebe mais uma vez, né, a implantação do strip mall na rota de acesso, né, nesse ponto estratégico no sentido de fluxo, né, atrativos tanto de pessoas quanto de veículos, se impondo não como um destino final, mas como uma parada intermediária. Dessa forma a gente encaminha então para as conclusões finais da apresentação, né, e é importante ressaltar que em Londrina essa disseminação, né, dos strip malls, ela foi extremamente favorecida pela revisão do plano diretor, né, da cidade e essa consequente alteração então da legislação dos zoneamentos. Essa nova lei de uso e ocupação do solo de janeiro de 2015, ela corrigiu uma série de problemas gerados pela separação das funções, né, o que a gente conhece como monofuncionalidade, que vem lá regida, né, ainda pela Carta de Atenas, para a gente ter uma noção de como esse zoneamento precisava, né, de uma revisão, né, essa lei de uso e ocupação do solo precisava de uma revisão. Então, com essa nova lei, né, com essa lei revisada, dos 9 usos residenciais do zoneamento de Londrina, 7 deles, né, com essa nova lei, foi incluída a possibilidade de usos mistos, né, então institucional, comercial, serviço, né, e também indústrias selecionadas, que seriam as indústrias de pequeno porte não poluentes.
Aqui a gente ressalta também que ocorre, né, dessa forma, um retorno aos valores da cidade tradicional, né? Conceitos como habitabilidade, identidade, controle, acesso às oportunidades, né? Vida em comunidade com uma autoconfiança urbana, o que acaba representando então essa retomada, né, da escala humana, aliando os espaços dos pedestres e dos automóveis em prol do desenvolvimento da cidade, né? Fazendo com que essa mobilidade urbana ela seja colocada em pauta, né? E que a ideia de centralidade ela seja diluída em subcentros na escala do bairro. Bom, dessa forma a gente encerra a nossa apresentação e obrigado a todos pela atenção.